Shalom, shalom, colegas de estudo. Eu sou o Ben Sion. Esse espaço é o nosso Beit Midrash. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo do Sheva Mitzvot Bnei Noach, desse conceito chamado Sheva Mitzvot. E nós estamos nos guiando por esta obra, né? The Image of Non-Jew in Judaism, de David Novak. Essa aula é uma continuação. Então, se você não acompanhou as primeiras, é recomendado porque nas primeiras aulas nós falamos dos problemas da popular e atual ideologia fanática na propagação de Sheva Mitzvot Bnei Noach. Falamos sobre os argumentos pseudocientíficos que são utilizados, as más interpretações dos mitos. Isso tudo para servir de introdução para mostrar que o tema não é, infelizmente, devidamente abordado, porque a religião hoje em dia tem utilizado isso para seus próprios fins. E hoje nós vamos continuar falando de novas hipóteses históricas, porque na aula passada nós falamos a respeito de diversidade de hipóteses sobre qual seria possivelmente a origem da Sheva Mitzvot Bnei Noach. Falamos de algumas teorias que surgiram no período medieval, no período moderno, e vimos por qual motivo nós devemos rejeitá-las. Nós concluímos que a Sheva Mitzvot Bnei Noach, elas se originam enquanto um conceito devidamente explicado dentro da tradição apenas no período dos Tanaim, na transição para o período dos Amoraim. Portanto, século II e século III da Era Comum. E aí agora, ainda na busca por uma justificativa histórica de Sheva Mitzvot, nós vamos falar de novas hipóteses. Bom, antes de começarmos, se você não deu like no vídeo, dê, porque o algoritmo do YouTube entende que pessoas que gostam de determinado conteúdo, que colocam determinado conteúdo na busca, receberão notificações e lhes serão oferecidos os materiais de acordo com o público que assiste e as curtidas que o vídeo possuir. Então é uma maneira de você, sem fazer praticamente quase nada, ajudar o canal a propagar-se. Faça isso se você então ainda não o fez. E se você é novo por aqui, isso aqui é um Beit Midrash, é um centro de estudos, é um grupo de estudos que existe há muitos anos já, e nós nos dedicamos para estudar a tradição judaica clássica, Bíblia hebraica, esses temas, com o olhar racionalista exclusivamente. Se isso te apetece, então você é convidado a se inscrever no nosso espaço, se você desejar fazer isso. Então tá. E além disso, eu quero, antes mesmo de começar a nossa leitura de hoje, agradecer a nossos Havrutot. Nós temos parceiros, nós temos pessoas que colaboram para que o Beit Midrash exista. Existem os métodos aqui, se você quiser também fazer parte dos nossos Havrutot e ajudar o Beit Midrash a se manter. Então vamos lá. Nós estamos na página 31 do livro, e ele agora vai falar sobre novas hipóteses históricas. Então ele diz assim, depois de uma cuidadosa análise das teorias históricas concernente à origem das leis noahides e a evidência das fontes primárias, que ele quer dizer que, apesar de nós estarmos discutindo a origem histórica da Sheva Mitzvot, não é discutível que isso é parte da tradição judaica. Isso é um fato. Nós estamos tentando investigar quando que começou, né? E para via de fato, quer dizer, começou num período que nós pensaríamos que começaria mesmo. Por quê? Porque a tradição judaica começa a, digamos assim, ser colocada por texto e tomar a forma que nós conhecemos no período dos Tanaim. É claro que os movimentos anteriores, que deram origem à Bíblia hebraica, já eram meios de registro da tradição judaica. Porque o que a Bíblia hebraica registra não são conteúdos, por exemplo, com finalidade histórica. Nenhum livro da Bíblia hebraica olha, o redator pegou lá e falou, vamos escrever a nossa história aqui. Não era isso. Era sempre uma interpretação com um olhar específico. E, na maioria dos casos, o olhar profético. Havia uma escola de pensamento, a escola dos profetas, da qual a tradição é herdeira, e ela tinha a sua própria maneira de ler os acontecimentos e a realidade, que é justamente isso que constitui a chamada cosmovisão da Torá. Essa escola de pensamento é responsável por boa parte das ideologias que constituíram o judaísmo ao longo dos séculos, e quando ela se
quando ela faz um translado para o período dos sacerdotes, e também natural esse translado, não é que nenhum sacerdote é membro da população, não é? Afinal de contas, a tribo de Levi e tudo isso. Mas o que aconteceu foi que houve um aumento na dedicação deles na produção de materiais literários. Então, quando começou a ter reforma, quando começou a ver que a população israelita estava meio que abandonando a tradição, se começou a gerar material literário para, digamos assim, coordenar isso. E esse teria sido o primeiro grande momento onde a tradição judaica vivida pelas pessoas estava sendo colocada por escrito sobre a ótica desta tradição. E o período dos Tanaim é um segundo momento disso, de você pegar textos e tradições e colocar isso por escrito. Então é a partir desse segundo momento que nós temos uma menção clara de leis que se aplicariam para quem não é israelita. A Bíblia hebraica tem as suas pequenas dicas aqui e ali, mas isso não era ou não foi no passado um assunto tão popular. E os sábios no período deles imaginaram que então era o momento. Então nós vimos evidência de fontes primárias. E nós vimos também que não existe um apoio assim convincente para esta doutrina dos fanáticos religiosos da nossa religião, de que o conceito da Sheva Mitzvot teria sido desenvolvido antes do período dos Tanaim. Porque os que mentem a respeito desse assunto, infelizmente, como nós vimos nas primeiras aulas dessa nossa playlist, eles, é claro, leem os mitos da Bíblia hebraica literalmente. Embora a nossa tradição inteira ensine a não fazer isso. Mas o que acontece? É uma questão de conveniência. Porque o público de fora é induzido a pensar, por suas religiões de nascimento, crescimento e doutrinação, que a Bíblia deveria ser lida literalmente. Eles são induzidos a fazer isso. Mesmo que não lhes mandem fazer isso, toda vez que eles escutam palestras a respeito disso, que se fala a respeito desse assunto, tratam as histórias da Bíblia hebraica sem a consideração da sua linguagem simbólica e da sua linguagem mitológica, que é uma coisa que os nossos sábios sempre tiveram ciência de ser assim. Então o que acontece? Quando a pessoa vem de fora, ele não sabe disso. E aí os charlatães da nossa religião, da ala fanática da nossa religião, aproveitam essa ignorância das pessoas e usam a crença delas contra elas mesmas. Aproveitando que a pessoa já vem com a tendência de achar que se deve ler o livro literalmente, aí eles mentem a respeito de tudo sobre o que eles falam. Então eles vão contar os mitos como se fosse história, eles não vão fazer nenhuma análise crítica, porque já se poupa do trabalho, porque não é nenhum tipo de verdade compromisso da pessoa religiosa. Que ele é uma maneira de você conseguir fundos através da extorsão pela fé, exatamente como os outros movimentos religiosos idólatras fazem. Então, na verdade, a nossa investigação nos levou a concluir que não havia nenhum conhecimento a respeito de Sheva Mitzvot do jeito que foi passado para nós, que nós pudéssemos reconhecer, apontar e dizer, olha, está aqui o reconhecimento, antes do período dos Tanaim. Então veja, o período dos Tanaim em relação a nós é um período bem antigo, mas ele certamente não é um período bíblico. Ele é um período de 200 anos, não mais até, 400 anos depois do término oficial do que a gente pode falar do período bíblico, que é quando você tem a transmissão dos conhecimentos dos homens da grande assembleia. Então, nós constatamos isso e, especificamente após a partida, a separação do mundo não judaico do mundo judaico por causa do cristianismo. Que o cristianismo, como ele propagou antissemitismo no mundo, foi o cristianismo, principalmente, que convenceu as pessoas de, mesmo sem conhecer judeus, sem conhecer judaísmo, sem conhecer a tradição judaica, o cristianismo induziu as pessoas a detestarem judeus, o judaísmo e a tradição judaica. Além de criar uma ilusão, nas suas traduções deturpadas de Bíblia hebraica, de que o livro estaria falando dessas pessoas. Então é por isso que eles fizeram na Bíblia hebraica uma coisa que na verdade nunca se faz, que é traduzir os nomes das pessoas. Por quê? Porque se você está lendo um livro sobre José, João e Maria, você não vai imaginar que essas pessoas na verdade são lá do Oriente Médio, não tem absolutamente nenhuma relação com José nenhum, nem Maria nenhuma, nem nada disso.
Porque era um tal de Yosef, e era um tal de Yohanan, e era um tal de... Entende? Porque nos nomes você tem a cultura, e você tem, portanto, a língua, e você tem, portanto, toda uma herança cultural que é apagada na propagação popular de Bíblia. Então as pessoas não leem a Bíblia e associam isso diretamente com a cultura judaica, embora o livro seja produto da tradição judaica. Percebeu? Então isso não foi feito sem querer, isso foi de caso pensado para que aquilo não fosse associado aos judeus, nem ao judaísmo, nem à tradição judaica. Então essa propagação, essa campanha antissemita, ela acabou então separando, né, os caminhos de não-judeus e judeus. E ele prossegue dizendo: a doutrina pressupõe um limite firme entre judeus e não-judeus, sem potencial de, portanto, judeus mais ou menos. O que nós vimos na aula passada é que haviam gregos que, do nada, tomavam para si aquilo que eles entendiam ser judaísmo, conforme a cultura helenista, né? E os rabinos não sabiam direito o que fazer com esse pessoal, né? Muitos rabinos se opunham, então você vai ver textos falando sobre essa coisa de você usurpar a coroa da Torá, e outros rabinos não estavam nem aí, deixavam para lá, enfim, né? Contanto que o cara não seja idólatra, já tá bom. Por quê? Porque ser ou não ser idólatra no mundo antigo não era uma questão só de ser ou não de uma determinada religião, mas principalmente a questão da ideologia que conduzia a determinados comportamentos. Dentre eles, o assassinato de pessoas, a tentativa de você montar grupinhos e gangues e atacar vilarejos, coisas muito comuns que aconteciam no mundo antigo, e muitos desses movimentos eram motivados por religião. Tipo que nem o viking, em busca da glória, vai lá e saqueia o vilarejo, mata todo mundo e arrisca a própria vida porque ele quer morrer em batalha para ir para Valhalla. Então isso é um exemplo de uma religião que induz o cara a ser um criminoso psicopata. Então o cristianismo teve o seu momento assim também, né, de motivar a violência, de induzir nas pregações as populações a atacarem comunidades judaicas e tal. Então, quando uma pessoa abandonava a idolatria no mundo antigo, isso era visto com bons olhos, né? A pessoa não mais possivelmente representaria um risco para, enfim, para gente que na verdade não está se ocupando com isso, né, em atacar os outros e tudo mais. Então, a doutrina da Sheva Mitzvot pressuporiam uma limitação entre um caso e outro caso. Aproveitando que já se separou mesmo e tal. E o mesmo pode ser dito com as interpretações posteriores rabínicas do Ger Toshav, que na Bíblia hebraica, como nós vimos, não tinha absolutamente nada a ver com religião, nem com se converter para religião, nem com nada disso. Tinha que ver com uma pessoa que estava viajando e por acaso passou por ali. Todas as viagens eram feitas a pé. Você atravessar Israel de um lugar a outro, às vezes levava dias, ou às vezes levava meses. E a pessoa vivia por ali. Ele era um Ger Toshav, um peregrino que por acaso está habitando aqui. Então, a essa pessoa, como vimos, não era a tradição dos israelitas impor a religião nem nada, embora tinha que ter um mínimo, né? Não roubar os outros e tudo isso. Em tempos antigos, esta instituição prática tinha sido o caminho pelo qual gentios gradualmente se integravam na comunidade judaica. Porque a comunidade judaica é muito diferente das outras comunidades quando uma pessoa busca integração. Isso eu estou falando do mundo antigo, né? Hoje em dia é uma questão basicamente financeira, é uma coisa gourmetizada, né? Geralmente, gente que tem bom senso não quer fazer parte. Porque para que você vai para um lugar para as pessoas te maltratarem? Né? Gente elitista, arrogante, racista, para que você vai querer fazer isso? É uma coisa assim que não faz muito sentido. E a maioria das pessoas que se motiva a isso, motiva-se por ideias evangélicas, no sentido de dizer que eu quero fazer parte do povo de Deus, ou eu quero fazer parte do povo escolhido, essas ideias de que eu quero ser melhor que os outros, entende? E muita gente dessa ala moderna de judaísmos religiosos adora a bajulação. Então se você falar que quer ser parte do povo eleito, o cara chega e se estufa, nem um pavão assim, olha, ele quer ser melhor que os outros, igual a gente é melhor que os outros, entende? Mas, infelizmente, essas motivações para a busca do judaísmo é uma péssima motivação, né? Primeiro porque essa narrativa é falsa, né? O conceito de nação eleita, inclusive é um dos conceitos trabalhado pelo Davi Novak também em outros livros, não só por ele, pelo Jacob Neusner, né? Ele é extremamente mal interpretado.
Ele começou a ser mal interpretado pelo misticismo, depois do misticismo ter abraçado algumas sugestões, não foram exatamente afirmações, mas sugestões dadas por um rabino que tinha inclinações místicas, o Yehuda Halevi. No livro Kuzari dele, ele quer colocar o povo israelita como se fosse assim um super-humano, né? Ubermensch, mas não no sentido do Nietzsche só, daquele ser humano que supera a própria pequenez da humanidade, mas é como se fosse uma criatura acima das outras mesmo, né? E aí, portanto, por que você não vai querer vir para nossa religião, já que a gente é melhor que os outros, tá entendendo? É esse papo furado. E aí o misticismo usou isso durante muito tempo, no começo, mas depois que racismo virou crime e um monte de coisas, e a sociedade pós-moderna não aceita mais esse tipo de estupidez, felizmente, né? Então aí mudaram o discurso. Agora não é mais superioridade racial, agora é superioridade espiritual. Que não quer dizer absolutamente nada, né? Então o que acontece? Isso se traduz em outros preconceitos. E superioridade espiritual não quer dizer nada, né? Fantasmas não existem, a espiritualidade é uma coisa da psique, e portanto ninguém pode ter isso, superioridade espiritual, né? Então o que se tem, na verdade? É separação financeira, né? Não queremos pobres por aqui. Periferia a gente não quer. Preto a gente não quer, entendeu? Então é esse o tipo de superioridade que é propagado hoje em dia, né? Se você é de boa família ou se você não é de boa família. Que basicamente quer dizer o quê? Se você mora nos bairros de gente de classe média alta ou não, porque é o seu CPF, ou melhor, é o seu CEP que vai determinar, né, que tipo de pessoa você é. Se você é uma boa pessoa, se você não é uma boa pessoa. Para essa gente é assim. Então o que acaba acontecendo? Essa elitização dos conceitos não mais reflete aquilo que os rabinos usavam no passado como critério para uma pessoa se aproximar da comunidade judaica. Porque os rabinos não exigiam de quem se aproximasse algo que os próprios membros da comunidade não fizessem. Existe uma narrativa super falsa de dizer assim que se uma pessoa está vindo para o judaísmo, quer conhecer, quer estudar a respeito disso, então ele tem que ser como o mais louco dos fanáticos. Porque não, mas é claro que não é. Mas se de quem está dentro não é assim, é porque a maior parte dos judeus não é fanática. Isso é que tá. O pessoal fanático faz muito barulho e se coloca como dono da religião. Mas a maior parte dos judeus tem o tique e o teco funcionando e muito bem, obrigado, né? Então não são assim. Então é claro que quem vem se unir para o grupo, né, fazer parte da comunidade, se identificar com a cultura, celebrá-la e preservá-la, não vai ser obrigado a se tornar um lunático. Mas isso tudo depende da fonte que a pessoa consulta. E a maioria das pessoas gosta de uma fantasia, uma roupa e um fingimento de religiosidade, porque eles veem isso nas religiões da onde eles vieram. Então isso acaba meio que deturpando o caminho que esse potencial Noahide poderia seguir e aprender, né? Porque há muito que aprender, há bastante riqueza nessa tradição, mas infelizmente hoje em dia ela é muito maculada por estupidez e fanatismo, infelizmente, né? Então, esse desenvolvimento vai assim. A constituição do Ben Noach, ou seja, do conceito do Ben Noach, de você ver o não-judeu como, de alguma forma, relacionado à nossa própria tradição. É isso que significa designar uma pessoa como Ben Noach. É uma maneira de aproximá-la, entendeu? De aproximá-la da tradição, né? Entende? De colocá-la, digamos assim, dentro da aura do pacto, do divino, por assim dizer. Isso levou ao desenvolvimento de reflexões filosóficas e pré-condições do próprio judaísmo, né? Ou seja, os sábios começaram a pensar quando então o judaísmo ganhou as características que possui. E aí eles começaram a analisar como que estas características eram antes do judaísmo se tornar o que é. Porque os sábios tinham uma ideia equivocada, já é preciso dizer, mas eles tinham uma ideia do judaísmo ter tido origem literalmente no Sinai, interpretando a narrativa do Sinai, né, também a saída do Egito, como se fossem eventos históricos. Hoje nós sabemos que nem o Sinai, nem o Egito são históricos, né, que houve mesmo uma migração do Egito para Canaã, mas não é nada parecido com o que o livro fala, e possivelmente não envolveu todas as tribos de Israel. As evidências apontam apenas para a tribo de Levi, como sendo a tribo que de fato, historicamente, teria vindo do Egito e trazido, portanto, a cultura que eles respiravam lá e fazendo uma nova adaptação, né, dessa cultura. Mas esse é assunto para
historiador e para um outro momento. Fato é que os rabinos não tinham exatamente essa noção. Então eles pegam a narrativa do texto e constroem um judaísmo a partir do Sinai. Só que isso é bastante interessante, porque então o que eles estão fazendo? Eles estão construindo um judaísmo centrado na narrativa. E é claro que o judaísmo centrado na narrativa ele é absolutamente diferente do judaísmo que nós conhecemos hoje. Porque o judaísmo que nós conhecemos hoje é uma construção do século XVIII e XIX que aconteceu como reação e, portanto, rejeição do iluminismo. O movimento fanático surge como uma rejeição da modernidade, rejeição do pensamento científico. E dali para cá só desceu ladeira abaixo, foi se tornando cada vez pior. Porque começou como um movimento intelectual. Samson Raphael Hirsch era uma pessoa que frequentou a universidade, era um homem culto, retrógrado, como as pessoas da época dele eram, tal, mas ele era uma pessoa para frente, de buscar conhecimento, de tentar conciliar os saberes, não é? E preservar a tradição, as celebrações e tal, uma coisa bonita, tal, é uma ideologia que se fosse seguida, não existiria fanatismo hoje em dia. Se existe, então é porque ele não é seguido. Né? O Samson Raphael Hirsch, que deu origem a tudo isso, ele é absolutamente desprezado. É claro que põe o nominho, põe a fotinha dele nos lugares. Isso não quer dizer absolutamente nada. Ninguém faz nada do que ele disse. Porque as pessoas se emburrecem cada vez mais com doutrinação e loucura nessa ideia maluca de transformar o moderno Estado de Israel como se fosse um israelistão, um Estado controlado por religião. Uma coisa que o próprio Talmud disse para não fazer. Mas enfim. Então, nós devemos nos perguntar, o David Novak propõe, existe algum ponto historicamente identificável no antigo período dos Tanaim, no qual o conceito das leis noahides pode ser associado? E ele falou assim, bom, eu me permito, não é, especular que o conceito de um número mínimo e indispensável de leis para noahides pode muito bem ter surgido ao mesmo tempo em que foi pensado no número mínimo e indispensável de leis para israelitas. O Talmud provê uma decisão significante com relação a essas leis. E agora ele cita o Talmud. Rabino Yohanan disse em nome do Rabino Shimon ben Yehotzedek, e eles votaram e decidiram que isso no átrio da casa de Nitzé em Lida, que era uma residência onde eles faziam reuniões para estudo de Torá. Então eles decidiram que todas as transgressões da Torá, se uma pessoa for ameaçada com a frase transgrida, senão você será morto, ele pode transgredir e não ser morto, exceto Avodah Zarah, Gilui Arayot, Shfichat Damim, idolatria, profanação da sexualidade e assassinato. Então ele diz, o contexto histórico dessa decisão são as perseguições adriânicas, quando a prática pública do judaísmo foi proibida sob pena capital. Nesta época, a visão do Rabino Akiva era a visão aceita, de que o estudo da Torá era mais importante do que a prática de mandamentos. E se uma escolha tivesse que ser feita entre os dois, em tempos de período e perseguição, a pessoa tinha que escolher o estudo. O Rabino Akiva morreu como mártir por praticar essa opinião. Então a escolha dos 3 mandamentos como obrigatórios parecem ter sido baseadas na ideia de que essas proibições são, primeiramente, autoevidentes e, portanto, não precisa usar o argumento do divino, que é uma coisa que, apesar dos rabinos estudarem Bíblia e tudo, raramente eles fazem, né? E quando nós temos cenas de rabinos diretamente evocando o divino para ter razão, em geral essa opinião é rejeitada. Porque o que deve determinar um determinado pensamento é a razoabilidade desse pensamento, né? E não um argumento religioso. Então, diferente da maioria dos 613 mandamentos, e o comentarista espanhol medieval Rabino Yosef Ibn Habib escreveu sobre essas 3 proibições aqui mencionadas. Elas são graves, não apenas porque são decretos contra a profanação do nome divino em público, mas também porque são profanações caso sejam realizados em privado, mesmo se não tiver nenhum tipo de perseguição e mesmo se ninguém ficar sabendo, que no caso, em tese, o nome divino não foi profanado em público, né?
Em vez disso, a pessoa deve morrer e não transgredi-los, por causa da sua própria gravidade inerente. Então, esta definição é importante porque apenas judeus foram obrigados pela nossa tradição, como era de se esperar, como é que ia obrigar outra pessoa? Né? Apenas judeus foram obrigados pela nossa tradição a sacrificar a própria vida em vez de profanar o nome divino em público. A gravidade dessas proibições que transcendem, portanto, a questão judaica do martírio. Esta ênfase na racionalidade vem na discussão da Guemará sobre essa decisão. Ali, a proibição de obedecer uma ordem de assassinato para salvar a própria vida é baseada num princípio ou numa savará racional. Então a frase é: você não pode imaginar que o seu sangue é mais vermelho do que o do outro, talvez o dele seja mais. Querendo dizer o seguinte, você não pode achar que a sua vida vale mais. Em momento nenhum. Por isso que, se comandado a assassinar uma pessoa, sacrifica a sua própria vida. Porque você não pode dizer que a sua vida vale mais que a de outra. Não é? Então, que tipo de argumento é esse? É um argumento totalmente diferente de você dizer assim: você tem que sacrificar a sua própria vida porque esta é a vontade do Deus. Entendeu? Os rabinos disseram: não tem o Deus na história. Tem o fato de que, racionalmente, você não pode achar que vale mais que os outros. Você não vale. Então a Guemará, citada antes, menciona que a Torá escrita mesmo compara o assassinato ao estupro, que é um paradigma do crime sexual. Falando da inocência de uma vítima de estupro que não conseguiu se livrar e gritou e ninguém foi ajudar, a Torá declara: e quanto à garota, você não fará nada. Garota é uma expressão popular que tem, né? Não quer dizer exatamente isso ali, mas quer dizer assim, essa figura, essa vítima, né? Não façam nada a ela. Ela não é passível de pena capital, né? Porque esse caso é exatamente o caso quando um homem se levanta contra o seu próximo e o mata. Assim é este assunto. Esse é um texto de Devarim 22:36. Então ele está dizendo, o texto da Torá está dizendo, que o caso de um estupro e a mulher tentou se livrar daquilo e não conseguiu, é exatamente como o caso de um assassinato, em que uma pessoa se levanta para matar a outra e a outra pessoa foi pega de surpresa ou não conseguiu se livrar do assassino. Mostrando então que esse crime é compatível com outro crime, né? O estupro é semelhante a assassinato. Isso também foi interpretado para implicar que a severidade dos crimes são idênticas. E sobre a questão da irracionalidade da idolatria, seguindo o texto dos Tanaim, nós temos a seguinte visão rabínica. O rabino Shimon ben Elazar disse em nome do rabino Hileiai ben Agra, e falou em nome do rabino Yohanan ben Nuri. Aquele que rasga as roupas, quebra as coisas de casa e gasta o seu dinheiro quando está na sua ira, né? Ou seja, uma pessoa que faz um escândalo, né? Essa pessoa deve ser vista a seus olhos como um idólatra. Que o Veda Vodazara, ele diz. E isso nele é o seu itzro, a sua má inclinação. É isso que o induz à idolatria. E, portanto, suas ações, né, o seu trabalho, suas ações, são ações do Yetzer Hará. Então nós já falamos isso aqui em outras oportunidades, né? A essência da idolatria é o culto ao fruto da imaginação. E o culto ao fruto da imaginação, basicamente, é a identificação com pensamentos, crenças, ideias, ideologias e opiniões. E é exatamente isso que é o Yetzer Hará. O Yetzer Hará acontece, né? O Yetzer Hará é um fenômeno mental que ocorre quando você se confunde com seus próprios pensamentos. Quando você se confunde com seus próprios pensamentos, você os cultua como verdades, como deuses, como forças, como coisas que você mesmo inventa para satisfazer a sua ânsia egóica particular, né, de acordo com sua própria história e com as suas próprias inclinações. Então o Yetzer Hará é intrinsecamente ligado ao Avodah Zará. E aí por isso que ele está dizendo que uma pessoa que age com toda essa violência, que nem um asno selvagem, quebrando tudo, destruindo tudo e causando prejuízo, isso aí é a essência do que um idólatra significa. O idólatra é, sobretudo, para os sábios, um selvagem. Não selvagem no sentido de não ter acesso à tecnologia, mas um ser humano selvagem, que isso é que é a verdadeira selvageria, né? Não são índios que são selvagens. Índios, em geral, não são selvagens, são muito mais civilizados do que o pessoal que mora em Alphaville e no Morumbi. Aquela gente é selvagem. Entende? Por quê? Porque é má. Porque nutre preconceitos, porque vive um sistema como se fosse de predação. É um tipo de pessoa que, se você tiver nas mãos dessa pessoa, cuidado de você.
né? Porque você está nas mãos de alguém perverso, alguém que faz isso, que os rabinos colocaram, né? Que é o destruidor, entende? É o desequilibrado. E nós temos amplas evidências disso na nossa sociedade, mas ao longo da história. Então, as pessoas mais perigosas não estão nos bairros pobres. Pelo contrário. Então, o que emerge desse texto, o Novak nos diz, é que a racionalidade e a universalidade são equivalentes, porque ambos pertencem à caracterização que a tradição faz do próprio ser humano. Então, é desse tipo de raciocínio que vai começar a surgir o conceito de que as leis da Torá não se limitam aos israelitas, mas a todos os seres humanos. E da mesma maneira que entre israelitas as leis da Torá não se expandem da mesma maneira, não são todos os israelitas que têm que fazer exatamente todos os 613 mandamentos, isso é um delírio. Nenhuma pessoa cumpre 613 mandamentos porque não é nem para fazer. Né? Por isso que existem mandamentos que são equivalentes a outros mandamentos. Né? Como o estudo da Torá é equivalente a todos os outros mandamentos. Por que eu preciso dessa equivalência? Porque tem preceitos que eu não posso fazer mesmo, como os preceitos de sacerdote, como os ritos de templo, como os preceitos que só tem que ver com mulheres, e uma porção de regras rituais e circunstanciais que tem que ver com a terra de Israel, e que tem que ver com um monte de coisas que não tem que ver comigo. E, portanto, essa mesma concepção se expande também para aqueles que não são israelitas, mas que são monoteístas, que abandonaram a idolatria. Deste modo, é uma definição que seria racionalmente indispensável para israelitas, e isso necessariamente leva a uma definição do que é indispensável para não israelitas. Esse sentimento é expresso no seguinte Baraita. Então, o Baraita começa citando um texto de Vaikra 18:4. E os meus juízos vocês farão. A palavra usada, et mishpatai. Então, o Baraita, a tradição, explica. Mesmo se eles não tiverem escritos na escritura de uma maneira racional. Se eles não tivessem escritos, deveriam ser escritos. E, em especial, leis sobre roubo, profanação da sexualidade, idolatria, blasfêmia e assassinato. Então, os rabinos estão dizendo que as leis da Torá sobre esses temas são tão lógicas e viscerais para a constituição do que um ser humano deve ser, de acordo com essa tradição, que se elas não tivessem escrita pelos nossos ancestrais e redatores antigos dos textos, então a gente ia colocar no texto, porque tem que ter. E isso é muito importante por vários motivos. Primeiro, um reconhecimento de que eu não preciso ficar usando um argumento teológico para justificar boas ações. Eu não tenho que ser uma pessoa boa porque Deus quer. Não interessa Deus nessa história. Interessa eu como um ser humano e o outro como um ser humano. É isso que interessa. Deus não entra nessa matemática, não é? De você ser uma pessoa honesta, uma pessoa justa. E é por não considerar isso que você tem tanta gente religiosa canalha. Entende? Porque eles acham que é o Deus que é o definidor das coisas. E o Deus não é definidor de nada. Entende? Deus é um princípio. Princípio através do qual você interpreta a realidade que te cerca. É um princípio. O definidor da moralidade é a Neshama, é a sua consciência. É o ser humano que você deve ser. E é o ser humano que você deve buscar ser. Percebeu? Não é o Deus. Não importa o Deus. Importa a gente aqui, tete a tete. Por isso os rabinos separam os preceitos entre preceitos Ben Adam Lamakom, ou seja, entre o homem e o divino. Que preceitos são esses? Né? Entre você e o divino. Preceitos rituais. Sabe, a reza, fazer o Shabat, fazer as festas, essas coisas rituais, fazer o Kiddush. O que é isso? Isso é minha obrigação com o divino, meu reconhecimento do meu princípio. Né? Mas e o resto? O resto é Ben Adam Lechaveró. São preceitos entre uma pessoa e outra pessoa. Isso aí não tem nada, Deus não tem nada a ver com isso. Eu não faço por causa dele, eu não quero nada com ele, não se meta. Entendeu? Isso é entre eu e aquele outro ser humano. Nós estabelecermos uma sociedade ideal. Nós propagarmos para o mundo honestidade, franqueza, verdade, esse tipo de valor, que é o valor que faz com que a convivência entre os seres humanos seja uma convivência boa. Esses dois conceitos foram associados ao divino. Mas, num primeiro momento, o divino está imbuído no conceito da natureza, e no segundo momento, o divino está imbuído no conceito da consciência. Então eu tenho duas manifestações do divino. A manifestação do divino na natureza, essa eu celebro através dos ritos. E a manifestação do divino na consciência, essa eu celebro através de uma vida justa. Percebeu? Então eu não preciso do argumento do Deus
para falar do roubo, da profanação, da idolatria, da blasfêmia, do assassinato. Eu não preciso de Deus para isso. Porque isso, eu não preciso do entendimento do Deus na natureza. Eu só preciso do entendimento do Deus enquanto consciência que somos. Porque essa consciência que somos é um manifesto do divino de acordo com essa tradição. É aí que o divino entra. Mas ele, portanto, está imbuído no humano. É na relação de um ser humano para o outro. Então é o ser humano se tornando divino através da sua atitude justa. Percebeu? Esse é o sentido. Então, a racionalização dos mandamentos, né, que foi vista nesse texto, compreendem 5 das 7 leis de Noa, muito claramente, né? E são contrastados com mandamentos que são aplicáveis aos israelitas e que são considerados rituais, né, que nem tipo leis de Kashrut. Leis de Kashrut são preceitos rituais, porque a questão de pureza e impureza, como nós vimos já em outras aulas por aqui, tinha que ver só com a questão de acesso ao templo, e só. E não tem mais nada que ver com absolutamente mais nada além disso. E as leis de Shatnez, mesma coisa. Era uma oposição a práticas idólatras praticadas pelos antigos cananeus, que são preservadas tradicionalmente, mais como lembrança disso mesmo, né? E proibições sobre o Yetzer Hará, né? E a inclinação do Yetzer Hará, a irracionalidade. Então a idolatria e esses valores relacionados ao culto do ego humano, ao culto do instinto humano, são ridicularizados pelos sábios como o epíteto da irracionalidade, quando o ser humano desce o seu nível, por assim dizer, e se torna como um animal. A universalidade dessas 3 proibições centrais, né, idolatria, profanação da sexualidade e assassinato, surgem também nos tratamentos agadáticos das ações inadequadas, do ponto de vista da tradição, quando a tradição fala desses personagens, Ishmael e Esav, né? Ambos são apresentados na Torá de uma maneira desfavorável. Mas apenas a Torá apresenta uma dificuldade na hora de você, digamos assim, compreender por que eles são moralmente inaceitáveis. Embora eles sejam colocados, esses personagens, como pessoas não exatamente daquelas que você gostaria de conviver, o texto não é muito claro sobre exatamente por quê. Uma dica ali, né? Tipo, atribuir violência ao Ishmael, né? Ou atribuir vingança ao Esav, esse tipo de coisa. Mas, em 2 textos separados, Ishmael e Esav, respectivamente, são condenados por transgredir 3 proibições específicas. E é importante lembrar que esses personagens representam, portanto, o momento pré-Sinai. E, portanto, o momento em que os rabinos imaginavam que o que estava regendo o comportamento eram as leis noahides. E eles são também considerados fundadores de civilizações. E, portanto, eles são apenas arquétipos de povos, né? Além do mais, a Guemará registra a opinião da escola de Rav, portanto, do período inicial dos Amoraim, de que o Noahide apenas poderia ser executado pensando no mundo antigo, pensando, né, no mundo antigo, boa parte das violações que uma pessoa cometesse podia custar a vida da pessoa, né? Então, por isso eles falam esse tipo de linguagem, tá entendendo? Eles não são modernos nem pós-modernos, eles são do mundo antigo mesmo, antes do período medieval ainda. O período medieval só começa no século V, né? Então, ele fala, quando os Noahides forem executados, eles só podem ser executados por 3 das 7 leis de Noa. Assassinato, obviamente. Profanação da sexualidade, porque é associado ao assassinato pela Torá. E idolatria, né? Entretanto, quando a idolatria foi mencionada, um Amorá chamado Rav Sheshet trouxe a opinião da escola do Rav, que colocava 4 leis e não 3 como leis passíveis de pena capital para Noahide. Não obstante, se blasfêmia e idolatria são 2 aspectos da ideia de rejeitar o divino, então nós vemos 3 proibições centrais como fundamento das leis Noahide. Lembrando que quando se fala de rejeitar o divino no mundo antigo, não se está falando de aceitar um dogma da religião ou confessar, crer em alguma coisa. Não tem nada a ver com isso. Rejeitar o divino no mundo antigo era como, hoje em dia, se você quiser um paralelo para você entender a gravidade agora, era como um crime de traição da nação ou de deserção do exército. Esses crimes, em geral, são crimes passíveis de pena capital. Trair a sua nação, não é? Trair a sua população, entende? Se você for condenado em algum tribunal de algum país como uma pessoa traidora, você pode ser executado, fuzilado, seja lá o que for, né? Porque isso é considerado o crime mais sério desse específico estado. Pois é,
No mundo antigo, essa mesma ideia era a ideia expressa com a rejeição ou blasfêmia do divino. Quando você era associado a esse crime, o que você, na verdade, estava sendo acusado era de trair a população. De se tornar um traidor da população. Porque o divino aqui é o fator civilizacional. O divino é, digamos assim, o bloco de construção daquela específica civilização. Quando você rejeita o divino, então, nessa leitura das coisas, você não está rejeitando uma religião, uma crença, ou uma ideia, ou uma teologia. Você está traindo a nação. Veja, a Torá não é o livro da religião nessa cultura. A Torá se tornou livro de religião nas mãos dos fanáticos da nossa religião, que começou no século XVIII, né? Mas a Torá para Israel não era o livro da religião de Israel. A Torá para os israelitas e para os sábios é a constituição da nação. É como se ela fosse um elemento que torna uma nação portátil. Se você pudesse imaginar a população brasileira sem a sua própria constituição, entendeu? Então você teria, na verdade, um monte de grupos isolados em cidades, cada um vivendo com as suas próprias regras. Então o que torna toda essa nação, todos esses estados, um único país? Há uma constituição, né, que ela é obrigatória a todos seguirem. Em tese, ninguém faz isso, nós sabemos, enfim. Você entendeu o que eu estou dizendo. Então, da mesma maneira, é a Torá. A Torá é uma constituição na visão tradicional, percebeu? Ela se você vive de acordo com as regras dela, você, então, por causa dela, é parte da nação. Entende? Porque ela é a constituição dessa nação. Então, rejeitar o divino é sinônimo de rejeitar a Torá e é sinônimo, portanto, de trair a nação. E aí você cometeu contra esta nação, né, entendeu? Esse grupo organizacional que se ajuda, que sobrevive junto, entendeu? Que socorre um ao outro em momentos de necessidade, em tese, né? Então, você traindo essa nação, você rejeitou tudo. E isso era o epíteto de rejeitar o divino. Não tem nada que ver com, eu não concordo com essa teologia, porque você vê isso direto no Talmud, né? No Talmud, o rabino dá uma visão sobre o divino e o outro discorda. Isso não é considerado, ele traiu porque ele não crê naquilo que eu falei. Não interessa isso daí. Mas quando você, no mundo antigo, rejeitava o divino, você estava rejeitando a própria nação. E aí, qual a solução você vai ter? A convivência se tornou impossível. E para os antigos, a coisa era visceral, era muito séria. Por quê? Porque a questão para eles era assim, nós estamos no limiar entre a civilização e a barbárie. No limiar entre o caos e a ordem. E aí se vem uma pessoa e quer instaurar o caos, ele é inimigo social, ele é perigoso. Percebeu? Isso era um tipo de visão que hoje nós não nutrimos mais. Entende? Mas aquelas pessoas entendiam isso de uma maneira muito visceral. A nação é feita de cada um de nós. Não tem assim uma força em cima de nós. Força está aqui na minha mão, a Torá, entendeu? E as regras da Torá. E aí se uma pessoa quer destruir a nação, então que ele seja destruído primeiro, percebeu? É nesse sentido. Então o livro prossegue assim, nós podemos ver algumas indicações de todas as leis noahides como parte do Humash. Humash são os 5 primeiros livros, né? Que lidam também com o mundo pré-Sinai. O Sefer Bereshit, principalmente, é o livro que mais lida com isso, né? A diferença entre o mundo pré-Sinai e o pós é enfatizado no número de textos rabínicos que serviram de base para definições de Alahá, da maneira do comportamento dos israelitas. A escolha rabínica de Bereshit 2,16 como o ponto focal de todas as Sheva Mitzvot, ou pelo menos de 6 dessas leis, é um ponto conveniente de referência, como nós temos visto. Entretanto, a noção geral de Sheva Mitzvot, dentre outras, né, pode ser assumido como sendo de tradição pré-sinaítica, e isso não é de todo implausível. Esta noção é melhor representada num trabalho que foi publicado no século XI, chamado Midrash Lekach Tov. A lei concernente a Dinim, né, Dinim seria o dever de estabelecer tribunais. Ou antes, se você preferir, não ficar indiferente em relação ao crime. Nós vivemos numa sociedade de milhões de pessoas, né? Então nós delegamos por um grupo em geral, né, que se fantasia com uma roupa, diz representar o Estado, tem armas e sai assassinando pessoas pretas por aí. Mas essa gente diz que representa um valor de defesa da justiça e tal. Eles dizem isso. A prática diária a gente vê, na verdade, não acontece exatamente desse modo. Mas o dever de Dinim seria esse dever. O dever de você, quando constrói sua cidade, seu vilarejo, instituir que você não vai ficar indiferente com o crime.
Você vai procurar um sistema de execução de justiça. Você não vai deixar o assassino escapar ileso. Ele cometeu assassinato, ele será executado e pronto. Entende? Você não pode deixar, você enquanto população. Esse é o conceito de Dinin, né? Então, ou seja, não ser indiferente com a justiça. A gente costuma traduzir isso como estabelecer tribunais de justiça. Mas basicamente não é só você estabelecer o tribunal, mas você tomar a justiça para si, no sentido de que você também quer viver numa sociedade onde você possa andar na rua e ninguém te assalte. Mas para você viver numa sociedade assim, você tem que ajudar a construir essa sociedade assim. Não pode ser indiferente, né? Então, por isso, as leis de Dinin, né? E isso se aplica a vilarejos pequenos. Claro que quando você fala de mega cidades, como hoje, o sistema e o conceito muda completamente, porque é muita gente, simplesmente, para administrar, né? Mas o conceito fundamental é não ser indiferente com o crime. Isso está implícito nas palavras do Bereshit, né? E o Hashem Elohim ordenou. Entendeu? Isso de acordo com... Isso agora é a citação do Midrash Lekartov. Leis que envolvem estabelecimento de justiça. Sem estabelecimento de justiça, só pode haver o que os rabinos chamavam de Etzatová. Etzatová quer dizer assim, um concílio positivo, ou seja, chamar, como era feito antigamente, os anciãos da cidade, as pessoas mais velhas, as pessoas mais vividas, que dessas pessoas se espera que se tenha uma noção de que você não pode viver numa sociedade sem regra, né? Não quer dizer pessoas retrógradas, quer dizer pessoas que sabem que a cidade tem que ter um mínimo de segurança para todo mundo, né? Essas pessoas, então, têm que existir em cada bairro, em cada vilarejo. Além do mais, Abraham é visto como ordenando sua casa a fazer justiça e exercer bom julgamento. Então, isso são citações do Midrash Lekartov, comentando Bereshit 18 e 19. A proibição de idolatria, né, o Avodah Zarah, o trabalho estranho, é também implícito por estas mesmas palavras em Bereshit 2,16, porque elas indicam a absoluta autoridade, que no caso é o Elohim. O Elohim é o manifesto do divino na natureza. E esta é a absoluta autoridade. Por quê? Porque a natureza se impõe a nós. A natureza não pergunta nada. A natureza é o que faz tudo acontecer. É graças à natureza que você nasce. Do jeito que você nasceu e não interessa. Se você nasceu alto, baixo, com defeito, sem defeito, não interessa. Isso foi imposto a você do jeito que foi. Entende? Então é uma imposição. Por isso que Elohim é sinônimo de autoridade. É sinônimo daquilo que bate uma terra e decide como é que vai ser. E você se vira depois. Entendeu? No sentido de que ninguém te pergunta, né? Qual país você quer? Entendeu? Essa fantasia de quem acredita em fantasma. Não tem nada disso. A natureza se impõe e pronto. É isso e acabou. Então essa visão era uma visão muito clara para as pessoas do mundo antigo que viviam muito em contato com a natureza. O que é o divino? O divino é essa força, é essa realidade que se impõe sobre nós. Isso é o divino. Ah, mas ela não é boa. Para de ser chorão. Você só está aqui por causa disso. Né? Para de ser dodói. Entendeu? É assim que é o mundo. Entende? Os animais se predam, a gente tem que plantar para poder colher alguma coisa, a gente tem que se cuidar, a gente tem que proteger de perigo, a gente tem que se ajudar mutuamente. A natureza nos empurra para a construção de uma sociedade. E se nós olharmos, se nós agora sairmos um pouco da tradição e olharmos para a história humana, é exatamente isso que acontece mesmo. Os nossos ancestrais de, 300 mil anos atrás eram animais que eram como animais mais ou menos solitários e que eram facilmente predados e caçados e perceberam rapidamente que se nós montássemos grupos, para caçarmos juntos, nos protegermos mutuamente, cuidar dos nossos filhotes, nós teríamos mais chances de sobrevivência, e é por essa tendência natural de buscar sobreviver que nós começamos a nos organizar. E aí entrou a questão de você ter pessoas que você confia, pessoas que você não confia, e aí entrou a questão de que então nós temos que ter regras aqui, porque senão a gente vira um caos, um mata o outro, pelas fêmeas, pela água, pelos filhotes, por tudo isso. Então veja, a natureza e, portanto, o divino nos empurrou para sermos o que somos do ponto de vista de toda a nossa história. Então, essa visão dos antigos não é de maneira nenhuma uma visão leviana. Pelo contrário, é uma visão extremamente realista. É que, infelizmente, Deus, hoje em dia, é um sinônimo de o gênio da lâmpada que resolve meus problemas e que está preocupado com o meu ego. Mas, do ponto de vista dessas pessoas da antiguidade, Deus não tinha nada a ver com isso aí. O divino está manifesto quando chove. O divino está manifesto quando a planta cresce. O divino está manifesto na natureza, na sua beleza e no seu perigo.
Percebeu? Nós estamos num universo em constante atividade, vulcão, terremoto, maremoto, e é isso aí, nós somos frágeis, e nós não estamos aqui como se nós fôssemos a coisa mais importante que tem. Mas há algo importante, porque se percebeu que quando o ser humano se organiza, quando você constitui uma sociedade, quando você constitui uma civilização, a vida de todas as pessoas, e possivelmente até dos animais, se torna muito melhor. Então, a ideia original era uma ideia civilizatória, de você separar o caos da ordem, não porque o caos deva ser rejeitado, mas sim porque o divino nos empurrou para isso, para que nós vivêssemos, digamos assim, qualitativamente melhor. E isso, portanto, é motivo de gratidão, apesar dessa força não ser aquela coisinha molenguinha que todo mundo imagina que deveria. O divino é uma potência, o divino deve ser temido, nesse sentido de que um vulcão deve ser temido. Entende? No sentido de que as profundezas do mar devem ser temidas. Vai se meter a besta lá que você morre. Entende? Então esse tipo de visão do divino, de que respeite a natureza, respeite o mundo que você está, respeite o universo que é maior que você. Você não está aqui para satisfazer seu ego. Então essa visão da absoluta autoridade do divino tem que ver com isso. Não tem que ver com respeitar psicopata religioso. Não tem que ver com bajular líder religioso, não tem que ver com confessar dogmas religiosos, não tem que ver com nada disso. É sua relação com o mundo, sua relação com a natureza, sua relação, portanto, como um ser humano consciente. E de fato, ele fala, na cena do livro, quando o serpente tenta Havá violar o preceito divino, ele atenta prometendo que eles iam se tornar como Elohim, porque isso é o epíteto da idolatria. Essa é a promessa de toda a idolatria. Entra para a nossa religião que você vai ter poderes. Olha, você não vai morrer, você vai ser um fantasminha que vai vivendo e a gente vai ficar bajulando um ser mágico para toda a eternidade. Entende? Essa ideia infantil, estúpida, mas que infla o ego da pessoa, faz ela se sentir melhor que os outros. Esse tipo de ideia pode parecer inocente, mas por causa dessa ideia, seres humanos assassinam outros seres humanos. Então ela não é uma ideia inocente, ela é uma ideia má, perversa e perigosa. Entende? Porque ela tira você da sua realidade, de você se enxergar como você realmente é, como ser humano frágil que você é. Entende? Você não se vê mais no universo do Elohim, você acha que você que é o Elohim. Entende? E por isso que isso é colocado na narrativa, percebeu? A ideia, o serpente é o Avodazará, é o Uraeu do faraó, entendeu? É o poder, eu curo, eu dou a vida, eu tiro a vida. É basicamente o que toda idolatria fez ao longo da sua história, Então, ou seja, a ideia de pluralidade de autoridade, ou pluralidade na divindade, que é uma ideia totalmente contrária aos valores desta específica tradição. Além do mais, a idolatria é considerada o começo do processo de degeneração moral que levou para a narrativa da inundação. Enquanto os babilônicos contavam o mito da inundação como sendo a história do Deus que acordou de mau humor, ou seja, de que quem está no poder pode fazer o que quiser com a vida dos pobres, a nossa narrativa contou a história de um jeito diferente. Isso explicada pela nossa tradição. Tá? Eu não estou aqui entrar no mérito de como idólatras leram essa história, não me interessa o que eles pensam. Mas a nossa tradição explica a narrativa do Noah, mostrando que o ser humano precisa entender, mediante a sua presença na natureza, que suas ações, sua imoralidade, sua atitude selvagem fazem com que ele volte para o estado caótico que é o estado da natureza. E a natureza, então, nos destrói. A desunião dos seres humanos. Perceba a narrativa da inundação como sendo a narrativa essencial do grupo humano que se volta um contra o outro. Por isso que fala, a terra se encheu de violência, percebeu? A terra se encheu de violência é o quê? Nós voltamos a nos comportar como os outros animais normalmente se comportam. Nós perdemos a nossa característica principal que nos separa dos animais, que é a questão de nós construirmos sociedade, nos unirmos para construir uma civilização. Então a narrativa da inundação é uma narrativa do ser humano que voltou para o seu estado animal e, portanto, não soube mais como lidar com a natureza. Então o divino é a força da natureza que anuncia aquele ser humano lúcido, ou seja, na própria consciência daquele ser humano lúcido, que a destruição virá sobre o mundo, porque o mundo se encheu de violência, no sentido de dizer o que a natureza faz com a maior parte dos animais que existem no planeta.
a natureza extermina esses animais. Evolução funciona assim. A maior parte dos seres vivos que já surgiram nesse planeta, desde que a vida começou aqui, estão extintos. Não existem mais, morreram todos. A natureza não poupou ninguém. Por quê? Porque não se adaptou a uma determinada mudança, ocorreu alguma mudança climática, ocorreu algum tipo de acidente e ele morreu e desapareceu. Então isso foi visto pela tradição, é evidente, não isto a teoria da evolução, óbvio, mas o fato de que a natureza, ela se impõe. E se você não se adapta, você morre. Entende? Por isso a narrativa da inundação foi revista pelas tradições israelitas com um novo olhar. O divino é uma potência da natureza. A selvageria leva à destruição da civilização. Entende? Então é um outro jeito de contar o mesmo mito com uma outra prerrogativa, com uma outra visão. Quem o ser humano pode responsabilizar quando ocorrem catástrofes? A ninguém além de si mesmo. Ah, mas o que pode nos fazer sobreviver a catástrofes? Nos unirmos e agirmos como gente, como civilização. É isso que pode nos livrar de catástrofes, né? No sentido de, pelo menos, sobreviver a elas. Porque a história da inundação é o quê? Que veio a catástrofe e as pessoas foram exterminadas. Entende? Não que, morreu um monte de gente. Não é morreu um monte de gente. Morreu todo mundo que tinha. Percebeu? Então é muito diferente. É o ser humano vítima da natureza sendo absolutamente apagado da existência. Então isso foi atribuído a quê? A atitude de violência, a atitude de selvageria do próprio ser humano. Então é uma espécie de alerta que pegou o mito babilônico, que apontava para uma outra coisa, né, para a figura de autoridade que tem o poder de fazer o que ela quer quando ela bem quer, para agora uma figura da natureza dizendo não, a nossa maior ameaça é a selvageria que nos cerca. Nós precisamos tentar superar isso, construir uma sociedade que viva de maneira pacífica. Então veja, nós usamos o mito de uma forma diferente. E aí, proibição da blasfêmia, o Birkat Hashem, é inferido do uso do tetagrama no texto do Bereshit 2,16, que não é necessário usar o tetagrama ali. O redator colocou e aí os rabinos aproveitaram isso para indicar que, portanto, o tetagrama foi associado aos Noahides, no sentido de dizer que o conhecimento de fato do divino, que é esse conhecimento da divindade como manifesto da realidade, é um conhecimento que também deve estar acessível a todas as pessoas interessadas nisso, evidentemente, lúcidas o suficiente para se interessar por isso. E não obstante a arrogância dos construtores de Bavel na narrativa, a ideia ali é isso, a construção de Bavel provavelmente é uma sátira do zigurate babilônico, e ali, quando eles constroem o zigurate dele, eles falam, vamos fazer um nome para nós mesmos, então mostrando o que é idolatria, né? Vamos fazer um nome para nós mesmos, entendeu? Todo idólatra atrai público com esse tipo de ideia. Entende? E você vai ter as coisas, vem para aqui para minha religião que você vai ganhar isso, você vai ter, você vai possuir, você vai ser, você vai... E as pessoas como querem, né? Elas são iludidas, elas esqueceram que vão morrer, então elas começam a dar valor para essas promessas falsas de ter, ser e se tornar importante. Então a mesma coisa, vamos fazer um nome para nós mesmos, percebeu? Isso pode ser visto então como blasfêmia. O faraó também foi punido pelo seu desprezo do Hashem, porque na narrativa da saída do Egito é colocado na boca do faraó em questão a ideia de que ele fala, quem que é o Hashem? Então, isso é de propósito, o redator colocou aquilo para dizer assim, essa é a atitude do idólatra, entendeu? Ele está colocando na idolatria egípcia, digamos assim, o defeito que ele via que ela tinha. Essa coisa de você se achar, porque dizer quem é o Hashem não é só aqui nessa narrativa, não é só uma questão de que teoria teológica é esta. Porque se ele nunca leu o livro sobre o Hashem, nunca se ocupou com estudar a Torá, como é que ele realmente ia saber quem é o Hashem? Então o redator coloca isso na boca dele para dizer o seguinte, eu determino o que é a realidade. Então como você está dizendo que tem alguma outra fonte que determina o que é a realidade? Esse aqui é o ponto, porque o faraó se acreditava filho do Deus, né? No caso do Ra, o Sol, né? Então, o texto do Shemot 5.2, eu não conheço o Hashem, ele fala, né? Ou seja, eu não conheço a realidade, eu não conheço como o mundo funciona. O redator está brincando, né, com a personagem, colocando isso na boca dele, para mostrar então, por isso as pragas são fenômenos da natureza, que esses fenômenos causam destruição, entendeu? Por quê? Porque a pessoa idólatra vive iludida, como se o mundo não fosse feito daqueles fenômenos. Né, de pragas, de inundação do rio, de ataques de animais, de doenças físicas, né? Veja, todas as pragas que ocorreram no Egito são fenômenos naturais, para os quais as pessoas imaginavam no seu delírio que a religião protegeria daquilo.
Então aí o texto dizia, o Hashem foi lá com mão forte e braço estendido, ou seja, mostrou para eles quem é o boss. Quem é o boss? A natureza é o boss. A realidade é o boss. E você não pode se livrar disso. A ideia geral é essa. Né? Sua punição implica, portanto, na proibição de blasfêmia, porque se o faraó foi proibido de blasfêmia, então não israelitas são proibidos disso. Né? Então os rabinos entenderam basicamente, senão não faria sentido. Né? E essa abordagem indutiva nos permite ver o uso do tetagrama em Bereshit 2,16 como uma, de fato, alusão à blasfêmia. Né? Mas ela não é o fundamento da proibição, porque o fundamento da proibição é o próprio fato do ser humano ter acesso ao divino, e como nós falamos antes, rejeitar ou aceitar o divino no mundo antigo era uma coisa muito mais visceral do que hoje em dia. Não era aceitar ou rejeitar uma religião, uma ideia, uma crença, uma teologia, não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com você aceitar ou não a civilização, se aceitar ou não a construção de sociedade que nós estamos tendo. Né, você se colocar a favor disso ou se você se colocar contra e, portanto, acabar se tornando uma ameaça para todos que estão aqui. A punição do assassinato claramente é dita em Bereshit 9,6. Né, aquele que derramar o sangue do Adão terá pelo Adão o seu sangue derramado, porque ele foi feito à imagem do Elohim. Mostrando, portanto, que na visão da tradição, todo mundo foi feito à imagem do Elohim. Portanto, a mensagem do misticismo, que o judeu tem uma alma divina e o goi tem uma alma animal, é uma absoluta profanação da tradição. Né, uma deturpação, além de racismo barato, desprezível, estúpido, né, porque é uma ideia muito idiótica, porque até por você estar fazendo uma afirmação sem nenhum tipo de embasamento, essas pessoas não são melhores do que absolutamente ninguém. Portanto, acreditar nesse tipo de doutrina é desprezível. Mas ela não é parte da tradição. Ela foi inventada na Europa. Né, não tem nada que ver com os textos tradicionais. Os textos tradicionais dizem claramente o que dizem. Né, de que toda pessoa é considerada a imagem do Elohim. O que é a imagem do Elohim? É a consciência. Consciência é a imagem do Elohim. Isso é explicado pelo Rambam logo no segundo capítulo do Guia dos Perplexos. Né? A consciência que nós somos, ou o intelecto ativo, isso é a assinatura do Hashem, ou o seu manifesto naquilo que é humano. Veja, é a sua consciência, não é o que você pensa, não são seus pensamentos, mas isto em você que observa esses pensamentos. Isso em você, que nota os pensamentos, que julga a realidade à sua volta, que analisa o mundo, que se coloca, que representa o seu verdadeiro eu e a sua verdadeira essência, isso daí é que é a semelhança do divino ou a imagem do divino. Portanto, a imagem do divino, como explica o Maimônides, é uma imagem conceitual. Porque é uma imagem que não é imagem. No caso, a consciência não é uma coisa. É um fenômeno que acontece na realidade. Exatamente por isso que é a representação perfeita do divino. Porque o divino não é uma coisa. O divino é a realidade acontecendo. Percebeu? Então há uma importante mensagem nisso daqui. Só que a tradição aplica essa mensagem a todas as pessoas. Não faz diferença entre israelitas e não israelitas. Portanto, essa doutrina de superioridade espiritual, além de perversa, é também burra. Então o livro continua. O fato de que o Adam e imagem de Elohim são aqui sinônimos, claramente é a base, por exemplo, da narrativa, do texto, do mito, de colocar o Caim como culpado pelo assassinato do Revelo. Entende? O objetivo é esse, lá do Bereshit 4. E também indica o motivo pelo qual as parteiras egípcias foram consideradas Irei Shammai, né? Mulheres que temiam o Elohim, quando elas se recusaram a assassinar bebês que elas receberam ordens de assassinar. Isso também mostra que quando Moshe comete aquele assassinato contra o egípcio, né, e depois a tradição justifica os motivos pelos quais ele fez aquilo, mostra também por que aquilo foi uma coisa, né, considerada com um elevado grau de seriedade. Por quê? Porque aquele egípcio era um cara que cometia o estupro da esposa daquele escravizado. E aquele escravizado havia descoberto isso. E aí ele foi se revoltar contra isso e o egípcio, usando a sua autoridade, foi agredi-lo. Como ele cometeu estupro é semelhante a assassinato, ele era passível de pena capital. Mas como ele era parte do governo egípcio, o governo não ia fazer nada a respeito dele, como todo governo idólatra corrupto é. E, portanto, Moshe foi lá e fez o que tinha que ser feito. Entendeu? Assassinou aquele que tinha feito a coisa. E aí, portanto, por isso ele sai do Egito. Então a tradição não vê a atitude de uma maneira leviana.
Entende? No sentido de que ele matou egípcio porque era um egípcio. Não tem nada a ver com isso. Tem que ver com crimes, tem que ver com a situação de você não ficar indiferente perante a injustiça. Que era isso que, no caso, destaca a personalidade lendária de Moshe. E aceita a punição por Gilui Arayot, né, profanação da sexualidade, é claramente expressa quando Shimon e Levi justificam sua vingança pelo estupro da Diná. Né, tal coisa não deve ser feita, lá no texto do Bereshit 34. Então, esta proibição universal, né, e restrita, que deve ser comparada, qualificada com todas as proibições relacionadas ao convívio social entre os povos, tudo isso faz parte da primeira fase do Sefer Bereshit. Né? De fato, a inundação foi precedida por um relato de que os Bnei Adam, né, foram subjugados pelos Bnei Elohim, né, os filhos dos juízes, ou seja, as lideranças políticas do período, subjugaram as pessoas e usaram a sua autoridade para espalhar o caos. Ou seja, o período da inundação era mais ou menos o Brasil de agora. Não é? E, portanto, as pessoas todas concordaram com a barbárie e, por isso, a natureza destruiu todo mundo. Então, basicamente, a narrativa está dizendo que aquele tipo de sociedade ela conduz inevitavelmente ao caos. Né? Porque o texto do Bereshit conta o mito, mas ele não faz uma cronologia de quanto tempo isso leva, nem nada disso. O foco não é esse. O foco é você entender quais são os valores dessa tradição. E a própria, portanto, narrativa da inundação é nesse sentido. Depois, o próprio texto da inundação também é usado pelos sábios para falar sobre isso, para falar sobre essa perversão através da violência, dizendo toda a carne perverteu o seu caminho. Então, a carne ali já é uma, digamos assim, uma diminuição da menção do ser humano. O ser humano se tornou um pedaço de carne que fala, no sentido de dizer que se tornou um selvagem, né? Uma situação de brutalidade sem limites. E, além do mais, a cena do Bereshit, do sequestro da Sara por Faraó para o seu harém, e também do Avimelech, foram considerados atos dignos de punição. E, além disso, os Cananim, né, foram expulsos da terra, na narrativa, por causa das abominações que eles faziam, conforme os textos de Vaikra 18. As abominações ali se referem à profanação da sexualidade, né, a religião dos Canaani envolvia prostituição ritual, e nem sempre isso era feito com o consentimento de quem quer que seja. Nós estamos falando do mundo pré-medieval, né? Então, se tem uma coisa que as pessoas não se preocupavam naquele período, era com consentimento, as coisas eram mais ou menos impostas mesmo. E, portanto, isso era considerado inaceitável para o tipo de civilização que os israelitas queriam construir, como não dava para negociar, deu conflito mesmo. Né? Então, a explícita proibição de Bereshit 2.6, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal você não comerá, né? Da árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, esse verso implica que o divino estaria negando a permissão de você assumir posse de uma coisa que não é sua. Né? Independente aqui de ficar discutindo o mito do conhecimento do que é bom e do que é mal, porque isso não é um conhecimento. Né? Como Maimônides explica logo no primeiro capítulo do Guia dos Perplexos, no primeiro tomo, bem e mal são opiniões, não são conhecimentos. O conhecimento é uma coisa, opinião é outra. Né? É aquela velha frase que temos que repetir para nós mesmos sempre. Não importa o que eu acho, importa o que eu sei. Então, bem e mal é o que eu acho, não é o que eu sei. O que eu sei é se uma coisa é justa ou não é justa. O que eu sei é se uma coisa é verdade ou se não é verdade. São saberes. Mas bem e mal não é um saber, é uma opinião. Então, entende? O paradoxo da árvore é justamente isso. Não existe um conhecimento do bem e do mal. É por isso que ela é proibida. Ela é a representação da idolatria. Quem vende a ver conhecimento de bem e do mal? Idolatria. Porque a idolatria vende a dicotomia da luta da luz contra as trevas, do bem contra o mal, das forças divinas contra as forças diabólicas. Que o ser humano bom e de bem tem que matar o ser humano mal e de mal. Percebeu? Não se trata disso. Não se trata de estar havendo no universo uma disputa de forças. Não está havendo. Só há uma força no universo. Ah, mas existem coisas que destroem. É a mesma força que destrói. A mesma força que faz nascer é a força que faz morrer. A mesma coisa que faz crescer é a mesma coisa que faz diminuir. Aquilo que gera a perfeição também gera a imperfeição.
né? Todas as coisas que constituem a realidade têm uma única fonte. Então, a árvore do que é bom e do que é mal é proibida porque ela é falsa. E tudo que é falso é proibido. Entende? O que está sendo proibido ali é idolatria, que é só uma representação. O Nahash é uma representação, a árvore é uma representação, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal era, na verdade, a mesma árvore, né? E a árvore da vida é a Torá, e o conhecimento do bem e do mal é a idolatria que a Torá condena, né? E percebe, como a Torá é uma fonte de uma estrutura religiosa, a idolatria, portanto, é, digamos, o lado B da Torá, entendeu? Então, por isso a mesma árvore. Então, come a árvore da vida, não come a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas elas estavam as duas no meio do jardim, portanto, era uma mesma árvore, percebe? E esse meio do jardim é a mente do ser humano, obviamente. Então, proibindo de comer uma coisa que não é sua, é a proibição de Gezel, disseram os rabinos, né? Obviamente. Entende? Eu te dou todo acesso ao meu sítio. Você pode aqui usufruir de tudo. Mas eu vou te dar uma ordem. Tá vendo esse produto? Esse produto eu peço que você não consuma. Se eu fiz isso e você vai lá e consome, o que você fez contra mim? Você me roubou. Eu te dei o acesso a tudo. Então você não tinha necessidade de me roubar. Percebeu? Então por isso os rabinos veem claramente qual foi a proibição de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal na narrativa. Roubo. Você não está no seu mundo. O universo não tem que satisfazer o seu umbigo. Mas o ser humano idólatra, ele faz o quê? Ele trata o mundo como se o mundo fosse de obrigação de satisfazer o seu umbigo. Ele não entende que você, como os demais animais, é um transeunte nesse mundo. Esse mundo não é seu. Percebeu? Então a árvore do conhecimento do bem e do mal, a loucura da idolatria, que é, portanto, o abandono do ser humano dos seus instintos animais, tem que ser rejeitado, né? E ela é colocada por meio dessa narrativa de um fruto que não pode ser roubado. Além do mais, se pode ver a proibição como uma pressuposição da repreensão do Avraham sobre o Avimelech, sobre, né, o roubo do seu servo, lá no Bereshit 21, 25. E também a disputa entre os pastores de Yitzhak e os pastores de Gerar sobre água, né, sobre os poços e tal. Também proibição contra o roubo, né, em Bereshit 26. E a acusação do Yaakov, né, de ter roubado a primogenitura do Esav, lá de Bereshit 27, quando na verdade foi o próprio Esav que desprezou a primogenitura conforme a narrativa. Ou a disputa do Yaakov e do Lavan, o sogro dele, sobre a propriedade das ovelhas, em Bereshit 30, e a acusação do Lavan de que os ídolos foram roubados, em Bereshit 31. Neste caso estava certo, os ídolos tinham sido mesmo roubados, e houve penalidade, porque a Rachel, que tinha feito isso, acabou falecendo antes da Leia. Os rabinos contam que o motivo teria sido esse. Mas, ou seja, para mostrar na narrativa de que as ações têm consequência. Ele não descobriu, o outro não descobriu, ninguém descobriu. E a realidade? A realidade não deixa barato nada, né? Entende? A narrativa quer trazer esse tipo de coisa. Depois discute motivações e tal, mas enfim, não importa. O sequestro do Yosef, né, sendo vendido para a escravidão pelos irmãos, Bereshit 37. E finalmente a escravidão de toda a população israelita. Veja como a narrativa segue, né? Os irmãos agem daquela maneira. Depois todos eles, seus descendentes, são também escravizados. Ou seja, a realidade cobra as coisas, né? Entende? Todo a saga tá colocando, tá vendo? Tem uma força. Você faz as suas atitudes como ser humaninho que você é. Mas essa força está sobre todas as pessoas, todas as gerações, em todos os lugares. E ela vai pondo as coisas nos seus devidos lugares. Então, nada sai de graça, né? Para promulgar aquela ideia de que se o mal traz retribuição, então o bem também teria que ter esse potencial. Essa é a lógica básica da prática da bondade. Nós transformamos o mundo através dos atos de bondade de cada um. E, finalmente, a escravização do povo israelita pelos egípcios, né? Também foi considerado um ato de roubo, porque os israelitas não tinham prejudicado os egípcios, mas os egípcios agiram, né, com o mesmo discurso que depois, mais tarde, séculos mais tarde, vai ser sempre repetido por antissemitas, né? Ah, eles não são daqui, eles vão se voltar contra nós. Aquele papo furado de nazista e antissemita normal. E a proibição contra comer um membro de um animal vivo, Ever Minahai, é considerada uma das mais difíceis das leis Noahide, no sentido de compreensão, né? Eu não acho, na verdade, eu discordo do Davi Novak aqui,
O que esse preceito quer claramente passar é a ideia de você não causar sofrimento desnecessário aos animais. Isso é muito comum na tradição judaica. Não entendi porque ele falou que é uma das mais difíceis de explicar, mas é o que ele diz aqui. E é uma das mencionadas explicitamente nas escrituras, exatamente. É se dirigida aos filhos do Noa. Certamente a carne com seu sangue, né? Benafshô damô, você não comerá. Ou seja, vivo. Né? Você não vai comer a parte de um animal vivo. E de fato, essa é a única lei noahide que também se aplica aos israelitas, né? Que a Torá vai repetir a mesma proibição. O conceito de Sheva Mitzvot Bnei Noah, então, parece ter uma teoria jurídica, um pouco teológica, mas não foi um corpo jurídico em funcionamento administrado nem por judeus sobre não-judeus, nem por não-judeus sobre não-judeus, que vivessem sobre a sua autoridade algum tempo na história. Ou seja, nunca foi legislação de lugar nenhum. É um conceito filosófico que permeava as culturas, por assim dizer. Nem parece ter sido promulgado como regras, né, ou estabelecida como obrigatória para nenhum tipo de população que a gente tenha conhecido do passado. A questão, então, que nós temos que nos perguntar é como tal teoria passou a ser usada no desenvolvimento do judaísmo, como tal teoria se tornou filosofia judaica básica, e nos próximos capítulos nós vamos examinar as leis noahides em detalhes, o desenvolvimento do seu conceito em geral. E, se der tudo certo, você, depois desses estudos, terá um entendimento robusto de cada uma das leis noahides. Isso conclui o primeiro capítulo do livro, né? Então, nessa aula, nós concluímos o primeiro capítulo. Na próxima aula, o capítulo 2, nós vamos falar sobre leis de dinim, estabelecimento de justiça, explicando como que isso funciona, qual que é a essência do conceito, né? Será que temos que ter uma sociedade tipo de vigilantes? Será que, né, as pessoas têm que tomar justiça pelas próprias mãos ou coisas dessa natureza? Não é exatamente isso, né? Mas também não significa o que nós vivemos hoje, né? Essa total apatia pelo que acontece em torno de nós. As pessoas reclamam da violência, mas elas não movem um jaule para que nada em relação à segurança pública seja de fato melhorado. Né? Não cobram, por exemplo, das autoridades, não tem ativismo político para fazer com que, por exemplo, as forças de segurança sejam humanas e parem só de agir contra pessoas de periferia, por exemplo, né? Porque tudo isso afeta a questão da segurança em toda a cidade. Nenhuma cidade jamais será uma cidade segura sem a participação da população toda. A população inteira tem que participar, mas é a menor população, mas todo mundo tem que participar. Porque senão, você não consegue administrar justamente por isso. Você não pode deixar a administração de uma megalópole na mão de um punhado de velhos que às vezes não sabem nem a diferença da mão direita para a mão esquerda. Toda a população tem que participar para construir a cidade que quer viver. Né? Então nós vamos falar um pouco disso nas próximas aulas. Se você acompanhou até aqui, Tzidikule Mitzvah, muito obrigado pela sua atenção. Se você não deixou o seu like ainda, então deixe, né? Deixe, não custa nada, é só apertar o negócio. Mas isso faz com que o canal seja favorecido perante o algoritmo do YouTube. E se você for novo por aqui, bem-vindo, bem-vinda. Isso é um espaço de estudo da tradição judaica, sim. Nós lemos livros, refletimos sobre coisas. Eu tento compartilhar o máximo que eu posso de informação e esclarecimentos dentro das minhas próprias limitações. E somos um Beit Midrash e você é bem-vindo de participar se você assim desejar. Existem meios de contribuir aqui. Você pode fazer isso de maneira espontânea e livre, da forma como você achar melhor. E toda ajuda é bem-vinda. Tzidikule Mitzvah a todos os nossos Havrutot que já colaboram para o Beit Midrash existir. E ficamos por aqui por enquanto. Nos veremos numa próxima aula, nesse mesmo espaço, lidando com este assunto e com outros assuntos dentre as nossas playlists por aqui. Se você não conhece, verifique, veja um tema que você pode se agradar e se informe e estude. É um espaço para cumprir a mitzvah de Talmud Torá. Obrigado pela atenção e até um próximo estudo. Leitrau.